E aí, gurizada, começando mais um vídeo. Esse vídeo aqui ele vai se propor a fazer uma discussão aí sobre perfil de pessoas que votam em determinados candidatos. Então solta a vinheta. Bota daí na vinheta assim, ó. Tem que botar os candidatos do clickbait. Bota o Lula, o Bolsonaro, o Ciro Gomes, o Amoedo, tudo num ringue de lama se pegando e o Zuckerberg lá olhando aqui, ó. Tá? Essa é a vinheta. Então, pessoal, vocês devem ter acompanhado o que está acontecendo com o Facebook, né? O Mark Zuckerberg foi algumas vezes no Senado prestar depoimento, tá sendo achincalhado, tá todo mundo querendo saber e tal. Um dos motivos que circula muito é qual é a interferência do Facebook, ou se o Facebook teve alguma interferência nas eleições do Trump, como plataforma que permitiu que a Cambridge Analytica conseguisse capturar uma série de dados das pessoas respondendo um quiz lá, acho que era de perfil psicológico. Ou podia ser aqueles quiz também de qual Harry Potter tu é do Harry Potter. Então foram lá responder esse quiz e daí a Cambridge Analytica meio que conseguiu pegar milhares de dados das pessoas e isso foi usado nas eleições dos Estados Unidos, ao que tudo indica, que pode ser espelhado e usado em outras eleições pelo mundo afora. Tanto que até nessa sabatinada que o Zuckerberg sofreu, ele fala, estou preocupado que tem eleições no Brasil, na Índia, falando que ele está tentando resolver a forma do algoritmo. O próprio Facebook estima que 87 milhões de dados foram pegos de forma indevida. Pra gente entender um pouco mais isso, a gente tem que entender como é que funciona o impulsionamento de uma publicação no Facebook. Pra quem nunca teve acesso e tal, tem uma página, tem como tu impulsionar determinadas publicações de acordo com o interesse. Então, por exemplo, eu quero fazer uma publicação no Facebook de ciências humanas, que seja o interesse dessas pessoas, que elas gostem de ciências humanas, que elas tenham de 20 a 30 anos e que elas moram em Porto Alegre. Consigo direcionar para que chegue nessas pessoas uma propaganda a meu respeito. E não necessariamente as pessoas têm que gostar de determinada coisa. Eu vou deixar aqui umas referências e links e tal, mas uma das matérias é da BBC, ela até traz o exemplo que é o seguinte: tem como eu atingir, por exemplo, eu quero saber pessoas que gostam do Luciano Huck no Rio de Janeiro, que sejam mulheres de tanto a tantos anos. O Facebook vai te dar um número, 170 mil pessoas gostam do Luciano Huck, daí tu consegue fazer uma postagem especificamente para essas pessoas. Mesmo que várias dessas pessoas não curtam a página dele necessariamente, porque acabam às vezes curtindo páginas relacionadas. Se tu tem muito hábito de ver vídeo no YouTube, às vezes tu consegue ver canais relacionados, tu consegue prestar um pouco de atenção nisso, porque no YouTube também funciona um pouco essa lógica assim. Então tem como, por exemplo, um cara que curte ali o Pirula, o Primata Falante, provavelmente esse cara vai gostar do Slow também. Então é isso que acontece com essas indicações que o YouTube faz. O Facebook também tenta fazer isso para impulsionar uma publicação, e óbvio que tu tem que, pagar. E essa ideia de impulsionar a publicação está liberada nas eleições de 2018. Olha que maravilha que vai ficar essas eleições de 2018. Sabendo que isso vai estar liberado nas eleições de 2018, tem um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, comandado pelo... Só um pouquinho que eu vou ter que colar. Professor Fabrício Benevelto, acho que é o nome dele. Eles criaram uma página chamada Eleições Sem Fake. Qual é a moral dessa página que vai estar linkada aqui também? Eles criaram um plugin, e esse plugin vai estar no computador para ajudar eles, e esse plugin vai ficar mapeando tudo que é publicação impulsionada para o teu perfil de pessoa, e depois eles vão fazer um grande banco de dados, vão começar a ver o que é fake news, de onde vem. Então é criar um grande banco de dados para acesso de jornalistas e outras pessoas que se interessem, para que a gente consiga ter uma eleição mais transparente. Eu já instalei esse plugin aqui no computador, então se vocês quiserem, dá uma olhada ali nas referências. Daí a gente vai ter uma base sobre aquela frase clássica: eu sou um robô do... se isso é verdade ou não. Então nesse site aqui que está linkado desse grupo de pesquisadores, é possível ver determinado perfil de pessoas que se interessam por determinados candidatos à presidência. Eu vou falar de alguns aqui. Eu trouxe o Lula também muito por ser uma figura, a princípio, ao que tudo indica, ele não vai se candidatar à presidência, mas eu trouxe ele por ser uma figura que dá uma polarizada nos dados pra gente compreender um pouco melhor algumas coisas. Então eu tenho uma série de dados, eu vou falar sobre alguns agora. Se tu quiser saber todos, obviamente, entra lá. Então, por exemplo, se eu comparar Bolsonaro com Lula, eu vou ver que o Bolsonaro ele tem muito mais pessoas que curtem ele dentro da região sudeste, o Lula tem muito mais pessoas que curtem ele dentro da região nordeste. Se fala bastante, a gente acaba confirmando isso, não, realmente. A região nordeste tende a dar mais curtidas no Lula do que no Bolsonaro, por exemplo. O Facebook ele tem 47% de usuários homens, e 72% desses homens curtem a página do senhor Jair Messias Bolsonaro. E a maior proporção que a gente vai ter no Facebook de um candidato por sexo, todos os outros candidatos, a média vai ali para 50, 55. Bolsonaro, nessa média, ele foge muito, assim. Já o João Dória, ele é curtido pela maior parte das pessoas que são casadas dentro do Facebook. Não dentro do Facebook as pessoas são casadas. O Facebook vê que aquelas pessoas são casadas e vê que elas apoiam de modo geral o João Dória. Então isso é uma coisa interessante. 54% das pessoas que são casadas no Facebook tendem a curtir a página do João Dória. Já o Geraldo Alckmin, ele basicamente é conhecido dentro da região sudeste. Isso é muito interessante. Todos os outros políticos, não que eles sejam equilibrados por regiões, mas se tu compara dois políticos, a diferença é pouca entre uma região e outra. Onde de todas
todas as pessoas que são da região sudeste no Facebook, 75% curtem o Geraldo Alckmin, onde mostra que o Geraldo Alckmin ainda tem muito que trabalhar se ele quiser ter um alcance maior ao longo no Brasil. Outros 54% das pessoas que gostam do Joaquim Barbosa têm mais de 35 anos. Então por aí vai ter uma série de dados que tu pode cruzar, uma série de dados que tu pode tabelar para tu encontrar determinadas preferências sobre determinados políticos. Tem divisão por renda, tem divisão por região, tem divisão por sexo, tem divisão por salário, então tem milhares de divisões. Isso aqui foi só para dar um exemplo para vocês. Isso não vai significar necessariamente voto. 72%, por exemplo, das pessoas que curtem Bolsonaro, que são homens, não necessariamente irão votar no Bolsonaro, porque as pessoas às vezes curtem páginas de político por vários motivos. Mas esses dados são interessantes para a galera do marketing político desses candidatos. Então imagina, essa galera do marketing político pega alguns dados, cruza e vê, candidato X, ele precisa ir aqui nessa determinada região do Brasil para falar sobre protecionismo, porque a galera tá perdendo emprego, ou ele tem que ir lá naquela outra região do país para falar, aqui a gente vai ser, né, mais livre mercado. Então, para ter esse discurso maleável do candidato, ele consegue ver muito através do Facebook. E aí que a gente tem que prestar um pouco de atenção, porque uma coisa é os candidatos falarem e chegar até a gente a informação que o candidato irá fazer determinada coisa. Outra coisa é ele fazer, porque é impossível o candidato às vezes ter discursos excludentes e fazer as duas coisas, porque não tem como, porque se exclui, né, meu? Então tu tem que conhecer um pouco o candidato nesse aspecto. São só exemplos que eu dei, né? Então, que nem eu falei do Alckmin, que poderia ver nas regiões, o Bolsonaro, que poderia incentivar maior público feminino, e por aí vai. São só alguns exemplos que eu tô trazendo que o marketing político provavelmente vai usar e provavelmente vai aparecer na nossa timeline. Então é isso que a gente tem que começar a prestar atenção. Eu acho isso muito legal, cara, porque, né, o político pode chegar até nós e não sei o quê. Beleza, só que a gente tem que tomar um cuidado, porque é essa estrutura que permite, por exemplo, uma série de criações de fake news. Então, por exemplo, o político X não gosta do político Y e o político X sabe que o político Y é famoso em determinado nicho. O político X enche esse nicho de propagandas de fake news contra esse político Y. Uma coisa que eu noto muito, cara, e vocês já devem ter notado também, tem pessoas que têm pacote de dados muito contadinho. Só que se vocês prestarem atenção, hoje em dia os pacotes de dados eles permitem o quê? WhatsApp, Facebook, né? À vontade. Só que a matéria é cobrada. Então às vezes o cara tem um pacote de dado baixo, porque o cara quer o WhatsApp, dá uma olhadinha no Facebook, e não abre determinadas matérias. Por isso que o título é uma coisa que fica muito importante, por isso que se faz e se compartilha muita fake news, porque acaba sendo uma coisa efetiva para quem só lê a matéria, o título da matéria. Que nem o que eu fiz no vídeo agora, né, amiguinhos? Prestar atenção que eu fiz um baita de um clickbait aí, ó. O clickbait, que a gente já fala, nunca sei. Deixa eu falar clickbait. Daí tem dois políticos que eu vou falar agora separado, que são o Ciro Gomes e o Amoedo. O Ciro Gomes, de acordo com a matéria que está linkada aqui da BBC, ele é um candidato que ele não tem um grupo suficiente de pessoas que o algoritmo do Facebook entendeu que curtem o Ciro Gomes. Então tu tem que procurar o Ciro Gomes, ele é como se ele tivesse em todas as faixas de tudo. Tem pessoas que curtem ele. Ai, vi como o filho é bom, olha só. Pode justificar justamente o contrário, isso pode justificar que ele não vai conseguir fazer tanto voto assim, por exemplo, né? Porque se é um cara que não tem uma base forte de algum lugar, porque pode ver que todo candidato, geralmente ele sempre tem uma base forte de algum lugar. Esse candidato tem uma base forte porque ele defende interesses do empresariado. Esse candidato tem uma base forte porque ele defende interesses do sindicato. Esse daqui tem uma base forte porque ele defende interesse tal. Geralmente tem esse base forte. O Ciro não tem uma base ainda eleitoral forte. Pode ser que ao longo da campanha ele consiga construir, mas até agora, observando só esses dados pelo Facebook, ele não tem. Já o João Amoedo, ele não tá no site dos Eleições Sem Fake News e daí eu acredito que ele não está por um motivo que ele não é um candidato muito falado. Olha, mas eu só vejo ele na minha timeline, no WhatsApp. Ok, tu vê porque tu tá inserido dentro de uma bolha, que tu tem determinados interesses e ele chega até ti. Eu também, no meu Twitter uma galera fala dele, no Facebook uma galera e tal, porque, né, eu gosto de política, então obviamente que ele vai estar dentro dessa bolha sendo discutido. Mas eu ainda acho que ele não tem um grande alcance dentro da internet, é isso que a gente tem que observar, e ele não tem, é só tu observar, porque ele ainda não criou uma coesão pra estar, por exemplo, aí nesse site Eleições Sem Fake News. Ele não tem ainda o perfil das pessoas que curtem João Amoedo, pelo menos no Facebook. Então é isso, gurizada. Qual a tua responsabilidade nisso? Cara, sabendo que a gente vai ser bombardeado com uma série de informações que, assim, ó, vai estar insuportável, eu já estou prevendo, insuportável a época de eleições, a tua responsabilidade é tentar se informar da forma mais ampla e mais factual possível. E não adianta, porque às vezes tu vai querer um determinado interesse e o outro candidato vai te oferecer outro determinado interesse, mas tu vai acabar votando nele porque, nossa, ele fez a propagandinha e não sei o que, chegou até mim, eu gostei dele. Não, tu vai ter que buscar informações para além do Facebook. Eu acho que é isso que é o ponto principal. Para além de pessoas, vai ter que buscar mesmo instituições
informações, pesquisas, plano desses políticos, às vezes, nos sites deles. Tu vai ter que fazer uma pesquisa mais ampla. Se ficar só pelo Facebook, eu acho que a gente vai acabar tendo uma... Não tô falando um resultado de eleição, mas pelo menos na internet, só que quem tiver mais grana vai ser o que vai ser mais falado, vai ser um baita de um pé no saco isso, tá? Então te informa, Jó. E antes de fechar o vídeo, eu vou fazer um teste com esse vídeo aqui, que eu vou tentar impulsionar essa publicação no Facebook, no Twitter e no YouTube. Vou pegar um dinheiro, vou tentar impulsionar nos 3 e vou tentar ver os resultados, vou fazer uns prints de tela e vou postar lá nas redes sociais se vocês quiserem acompanhar, então as redes sociais estão por aqui, ok? Então era isso, gurizada, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um like, comenta aí aqui embaixo o que tu achou e essas coisas todas aí que tem que falar, tá? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!